nossa reflexão por dois momentos. O primeiro momento é que nós estamos chegando no inverno e parece que o inverno exige da nossa parte um grau de exposição de solidariedade maior do que nas outras estações do ano, aonde o inverno acontece. Tá certo? Muita gente na rua aqui, muita gente passando frio aqui, tá certo? Então, na oportunidade de uma reflexão sobre o amor, eu quero trazer essa memória de que tem semelhantes nossos que padecem e tem semelhantes nossos que precisam da nossa solidariedade, do nosso apoio, do nosso auxílio. A segunda reflexão que eu quero trazer aqui é uma história, eu tenho várias, mas essa é uma história muito, muito marcante na minha vida. Em 1984, ou seja, 41 anos atrás, eu inaugurei a minha tarefa como seminarista. Depois de 3 meses estudando no seminário, eu fui alistado pela Igreja ONAP, que é a Igreja Presbiteriana Unida Coreana de São Paulo, que é a grande igreja coreana em Seul e em toda a Coreia do Sul, como seminarista durante quase 5 anos. E fui membro da Igreja Coreana Unida. Era da igreja independente, nascido, criado, vivido, mas o meu tempo de seminário foi todo ele no exercício da minha vida de formação junto à Igreja Unida Coreana. E em 84, então, eu recebi a missão, a tarefa de organizar uma congregação. Eu tinha 18 para 19 anos. E foi dessa maneira que eu vou dizer. Os pastores coreanos, reverendo Kang Hee-dong, ele estudou com Rubem Alves no Seminário de Campinas, foi o primeiro pastor coreano que veio para o Brasil cuidar dos imigrantes coreanos que chegavam na década de 60 em São Paulo. E ele era meu tutor. E reuniu ele mais uns presbíteros da igreja. E a porta, um lugar onde eles alugaram, era um açougue. Eles mandaram lavar esse local, todo cheio de azulejo, colocaram umas cadeiras, colocaram um púlpito. E disse para mim, para um amigo meu, Cleverson Heck, dizendo o seguinte: agora coloca a gente aí dentro. Assim. E nós começamos então a fazer a nossa peregrinação missionária para ter fiéis naquela congregação. E numa desse período, que eu comecei isso no mês de maio de 1984, exatamente nesse período, toda a região da onde a congregação, que hoje é a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Arujá, é uma comunidade expressiva naquela cidade, foi a primeira igreja presbiteriana. Nós andávamos nas comunidades que aquela região estava sendo foco de ocupação por operários, pessoas que trabalhavam nas fábricas naquela região de Guarulhos, perto do aeroporto. Era uma cidade do redor também de São Paulo, da zona leste, da zona ali mais para próximo de Itaquaquecetuba. Não sei se vocês conhecem bem a geografia de São Paulo. A zona leste de São Paulo, na verdade. E a peregrinação foi cuidar da chegada dessa população. Então eles estavam se instalando em ocupação e trabalhava nós, esses 2 seminaristas presbiterianos, e os seminaristas católicos também trabalhavam ali. E nós fizemos um consórcio de trabalho, da assistência para o povo. O que nós fazíamos? Visitávamos necessidades e coisa e tal. A igreja coreana era uma igreja que tinha até uma certa condição, tinha campanhas, etc. E aí, numa dessas visitas, eu quero só detalhar, porque aí tem uma história muito longa, mas uma dessas visitas é que mais me marcou. Eu visitei a casa de uma família em que
de uma água só, com 2 ou 3 cômodos, mas a memória mais dura para mim foi quando eu cheguei para fazer a visita, tinha aqueles tanques de concreto que fica na porta, eles fazem bem na porta da casa mesmo, para lavar roupa, lava tudo, né? Estava cheio de água e estava a louça. Aí, na hora que eu cheguei, conversei, abordei, etc., a senhora, a dona da casa, me perguntou: você quer um café? Eu falei: eu aceito. Ela foi naquele tanque e tirou um copo, aqueles copos americanos. Eu olhei para o copo, olhei para o tanque, olhei para o café, falei assim: e agora? O que eu faço aqui? Fiquei ali 1 minuto meio que pasmo com essa situação. Ela serviu o café naquele copo e me entregou, e eu tomei. Tudo na cabeça, agora pronto, né? Está feita a história. Uma semana depois eu fui visitar essa família. Foi isso mesmo, eu fui lá, tomei esse café, fiz uma oração pelo pai da moça. E aí ela disse: olha que uma alegria receber você de volta, porque o papai levantou da cama. Estava doente há muitos anos, eu não sei o que aconteceu, mas levantou da cama. Isso me marcou. Eu não conto isso eu conto isso como um evento muito forte na evangelização dos pobres. Tá certo? E se tem algum milagre que aconteceu, foi eu tomar o café. É verdade. Foi tomar o café. Só que aquele gesto reconstruiu, talvez em algum momento, pô, vem aqui, toma café, faz uma oração, e reconstruiu algum elemento para dar vitalidade àquela família. Eu aprendi a amar naquele ato, não o amor que a gente, mas na prática do amor, aquilo foi um ato que é possível, se nós tivermos a consciência do que significa. Como disse Jesus, até Lázaro ressuscita. O ato extraordinário não é o ato que deve compor a memória só. A igreja cristã tem muitos, mas o ato extraordinário tem que levar a raiz a origem da onde acontecem os fatos novos na vida do povo. Então, o meu sermão de hoje é o amor que se torna novo, ou uma novidade. Tem que se tornar novo, uma novidade. Não tem muito segredo. Tá certo? Então, quando lê essa passagem de João 13, nesse tempo de Páscoa, somos lembrados que a vida venceu a morte. Que a vida venceu a morte. Cristo que foi crucificado, agora vive. E Ele caminha conosco. E a pergunta que brota de todos os textos que ouvimos hoje, que nós já lemos, além dos salmos que tem na nossa liturgia, o que muda em nós depois dessa ressurreição de Jesus? O que muda? O que Cristo viu, quer, deseja de nós? A resposta aparece nas palavras que Jesus diz no Evangelho de João. Ele está reunido com os discípulos. É noite. Judas acabou de sair para traí-lo. E Jesus, mesmo diante da dor, não fala nem de vingança e nem de medo. Ele diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Essa expressão glória aparece 5 vezes nesse texto que nós lemos. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Esse é o coração do Evangelho. Se nós tivéssemos que fazer uma constituinte da igreja, é o capítulo 13 de João. Não precisa mais nada. É
É só isso. Amar Deus sobre todas as coisas, que é uma repetição do livro de Levítico, e ao próximo como a si mesmo. Esse é o coração. O amor de Jesus é o centro de tudo. E não é qualquer amor. É o amor que lava os pés, que perdoa até os traidores, as traições e os traídos, que se entrega na cruz, que ressuscita para dar uma nova vida. Jesus não nos manda sentir o amor, mas viver o amor. Isso não é uma coisa simples e nem fácil, porque esse amor vai além da simpatia, além dos nossos círculos, além da zona de conforto. É o amor que abraça a todos e a todas que o mundo rejeita. Então, o amar é tornar visível a presença de Cristo, ou viver de Cristo, a manifestação de Cristo, que é a glória de Deus. Não é outra expressão. A glória de Deus, ela é exatamente a manifestação do caráter divino. Quando nós praticamos o amor, assim Deus é glorificado. E aí a glória de Deus, diferente de qualquer termo de glorificação, não está num trono, está assim numa cruz. Ali a síntese. Ali é o divisor de águas, é o divisor dos tempos, é a novidade do mundo. O sacrifício divino. E aí, no sacrifício divino, nós podemos entender que todos e todas nós estamos incluídos nele. Estamos incluídos no amor de Deus. Não há ninguém em nada que esteja fora do abraço divino que Deus nos traz em Jesus Cristo naquele momento do Calvário. Tornar visível o próprio Cristo. Jesus disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres o amor uns pelos outros. Não é pelo número de membros, nem pelos ritos ou tradições, nem pela doutrina certa ou meio certo ou errado. É pelo amor vivido entre nós. O amor quer ver, o mundo quer ver esse amor, e Jesus nos chama a mostrar isso em gestos concretos. Amar é nos tornarmos sinal vivo da presença de Deus no mundo em que nós estamos. Nesse mesmo diapasão, nesta mesma toada, nós temos o livro de Atos, lá no capítulo 11, em que Pedro tem aquela visão mágica dos lençóis cheios de bicho que baixa, e o grito de Deus dizendo: mata e come. E Pedro reage: nunca, jamais entrou na minha boca coisa impura. Por 3 vezes Deus falou sobre isso. É isso que vemos acontecer no livro de Atos. Pedro, judeu de tradição, é surpreendido pelo Espírito Santo ao ver que Deus também se revela a pessoas que ele antes considerava de fora. Ele entra na casa de Cornélio, um gentio, e testemunha o Espírito agir ali. O Espírito agir ali. A igreja de Jerusalém ficou assustada com isso. Mas Pedro disse algo forte. No próprio livro de Atos, quem era eu para resistir a Deus? Esse amor que vem de Deus derruba os muros. O Espírito quebra os muros. O Espírito rompe preconceitos, rompe e amplia a mesa do Senhor a todos e todas, a quem Deus destinou o sacrifício da cruz.
O Espírito nos mostra que o amor de Deus não tem fronteiras. E quem resiste a isso, resiste ao próprio Deus. Jesus sempre esteve com os últimos, com os marginais, com os esquecidos, com os impuros, com os pobres. Amar como ele é ir ao encontro dos marginalizados. Aí nós passamos a um terceiro momento, que é o Salmo 148. Aliás, é um salmo lindíssimo, que fala que tudo louva a Deus. Bicho ruim, bicho bom, pedra, não sei o quê. É o salmo mais do meio ambiente que eu conheço. É esse aí do 148. A criação louva a Deus. Agora, é um negócio muito interessante. O salmo nos convida ao louvor. Mas não é só o povo que louva. O salmo diz que o céu, os montes, os animais, os velhos, os jovens, todos louvam a Deus. Isso nos mostra que o amor de Deus é por toda a criação. Tudo que existe está envolvido nesse louvor. Do menor ao maior, do mais simples ao mais forte. O teólogo brasileiro dizia, Milton Schultz, louvar é lembrar da libertação, é cantar porque Deus não nos esqueceu. Frase dele. Por isso, o amor que nos leva ao louvor, não só com a boca, mas com a nossa própria vida. Então, quando nós falamos no primeiro princípio, que amar é tornar visível a Cristo, depois a presença do Espírito na igreja quebra os muros, os preconceitos, depois a amplitude e a abrangência do amor é por toda a criação, por isso o cuidado que nós temos que ter. E aí a novidade, que é o livro de Apocalipse. No Apocalipse 21, que faz parte dessa nossa liturgia de hoje, ouvimos as palavras que aquecem o nosso coração, que diz: vi um novo céu e uma nova terra. Vi a cidade santa. Deus habitará com os seres humanos. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Essa é a grande promessa que Deus está fazendo tudo novo. O Apocalipse, muitas vezes mal compreendido, não é um livro do medo, mas é um livro de esperança. E principalmente livro de esperança para quem sofre. O Apocalipse, ele revela o que o mundo nos esconde. Ele revela o que o mundo nos esconde. Porque os impérios passam, mas Deus continua reinando com amor. A nova cidade que João viu não desce do céu para fugir do mundo, mas para transformar o mundo. Essa transformação começa em nós, na igreja, na comunhão e no amor. A esperança cristã é uma força ativa que nos move a cuidar, a lutar, a amar, como se o reino, e de fato, como se o reino já estivesse entre nós, porque, de fato, ele já foi inaugurado. O caminho da nova vida, da novidade do mundo, da constituinte da nossa fé, da glorificação de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Todo o Evangelho de hoje nos aponta para uma verdade simples e profunda. Deus nos ama e nos chama a amar como Ele. Isso não é um peso, é uma resposta que nós fiéis damos à ressurreição de Jesus. Amar é testemunhar que a morte não tem a última palavra. Amar é viver como se já estivéssemos na nova criação. Amar é resistir à lógica do mundo com gestos simples da graça. Por isso, deixemos o Espírito quebrar em nós os muros. Deixemos o amor de Cristo renovar a nossa comunhão e sejamos
como igreja, sinal visível de Deus, de que Deus está fazendo tudo novo. E como Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Que Deus nos encha da novidade, da vida, da sua graça, da glória da sua presença viva entre nós, seres humanos, entre essa comunidade e com todos aqueles que esperam, talvez, tomar um copo de café que nós não tomaríamos em nenhum lugar no mundo, para expressar na prática o que significa